Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso Papo Tesla Brasil. Toda quinta-feira você tem um encontro marcado aqui, onde a gente fala sobre mobilidade elétrica, né? E todas as tecnologias que envolvem a mobilidade elétrica, principalmente aqui no Brasil. Lógico que a gente traz algumas informações lá de fora, mas a gente fala mais o que está acontecendo aqui, né? Então, se você tiver alguma ideia, tiver algum projeto ou então conhecer algum projeto aí que seja relevante para a gente falar assim, aqui, coloca aí no comentário, né? E aproveita, dá um joinha no vídeo, dá uma comentada e também chama seus amigos para assistir nosso podcast, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre o papel do hidrogênio, o futuro das células de energia nos veículos elétricos. Célula de energia é o quê? Célula de combustível, célula de hidrogênio, né? Ou como você queira chamar, tá? Papel do hidrogênio no futuro dos veículos elétricos. Como eu sempre falo, a gente não sabe qual vai ser a tecnologia do futuro. Então a gente tem que trabalhar todas elas para a gente estar ligado em tudo que está acontecendo aí. E a possibilidade, eu acredito que a possibilidade do hidrogênio ser mais importante no Brasil, essa tecnologia ser mais importante no Brasil do que em outros lugares do mundo é muito grande. Por quê? Porque nós temos o etanol, e o etanol nos traz algumas vantagens. Primeiro, que a gente já tem a produção já em grande escala. Segundo, que a gente tem uma quantidade enorme de postos aí que nos dá estrutura no país para a gente poder utilizar isso aí. Isso aconteceu lá no passado também. A maioria de vocês não eram nem vivos, né, ainda quando aconteceu, mas nós tivemos aí a chegada do etanol no Brasil, né? A gente começou a usar, foi desenvolvido aqui no Brasil e a montagem dessa estrutura toda demorou um tempo. Foi um investimento alto, né? E a gente aproveitou os postos que já existiam, mas nós tivemos que colocar bombas a mais, tivemos que começar a fazer com que isso fosse interessante para alguns postos. Tivemos que dar alguns incentivos para que os donos dos postos colocassem o etanol nesses postos. E isso fez com que a gente saísse na frente, a gente conseguiu fazer uma estrutura que hoje é bastante interessante para essas novas tecnologias. Muito provavelmente, em pouco tempo, a gasolina vai começar a sair aí do cenário, mas o etanol pode continuar no nosso país aí e os postos de gasolina continuarem tendo lucros, mesmo sem vender gasolina, vendendo só etanol. E por que isso? Porque o etanol é um produto que está sendo estudado. Nós temos aí universidades, junto com a Nissan, trabalhando essa questão do hidrogênio, né? Investimento do governo brasileiro aí para poder fazer com que isso seja viável, né? Transformar o etanol em hidrogênio dentro do veículo e o hidrogênio em eletricidade. Isso é muito eficiente, né? Transformar o hidrogênio e eletricidade, a eficiência de mais de 60%, imagina, comparado os 60% de eficiência da célula de combustível com 20% dos motores a combustão interna, então a eficiência é muito vantajosa, muito grande e pode transformar essa mobilidade numa coisa muito viável no Brasil, principalmente porque, primeiro, como eu falei, a gente tem estrutura, a gente vai conseguir fazer com que esses veículos tenham uma autonomia muito grande, muito maior, 3 vezes maior do que um veículo a combustão interna a álcool. Por quê? Porque se eles são 3 vezes mais eficientes, a gente consegue fazer com que ele tenha 3 vezes mais autonomia. Tá? Então, é uma tecnologia que a gente pode sair na frente no mundo inteiro. Né? Eu, quando cheguei nos Estados Unidos, vi que eles já tinham etanol lá, mas quando eu fui na bomba verificar, eles tinham o etanol 85% gasolina, e 25% etanol, quer dizer, não era etanol, qualquer veículo pode usar isso aí e andar muito bem sem sentir que existe etanol no meio da gasolina, né? Então, para eles é totalmente diferente, eles não aceitaram muito bem a tecnologia do etanol lá nos Estados Unidos. Para a gente já é uma coisa muito comum, o brasileiro aceita muito bem as tecnologias desde que elas sejam viáveis. Se a gente fizer uma comparação aí do gás natural,
quando começou o gás natural no Brasil, começou em São Paulo e no Rio. O paulista não aceitou muito bem, porque perdia muita força e outros problemas inerentes com o abastecimento e tudo, o paulista não aceitou muito bem. O carioca já aceitou melhor, porque a ideia do carioca era aproveitar o preço, só uma questão de diferença de consciência da coisa, mas 10 anos depois, São Paulo entrou no negócio e outros estados também começaram a entrar. Então, a tecnologia ela evolui de acordo com que ela vai se tornando viável para as pessoas que estão utilizando ela, tá? Então, eu acredito que a célula de combustível pode ser uma coisa, sem dúvida nenhuma, muito viável no Brasil, é o futuro aqui para a gente, por conta de você poder substituir as células de lítio, né, a bateria de lítio, por célula de combustível, tá? Então, o que falta para isso dar certo? Falta a gente desenvolver a nossa célula de combustível aqui no Brasil, com os materiais que a gente tem, seja ele grafeno, seja ele nióbio, e principalmente tecnologia brasileira, mais barata, né, mais viável. Eu acredito assim, a única coisa que pode estragar isso é realmente conseguir desenvolver uma bateria de lítio de uma capacidade energética tão grande que faça com que as células de combustível não sejam tão viáveis assim. Mas eu acho meio difícil isso acontecer, principalmente pela estrutura que a gente tem, né? Eu acho que muito mais fácil isso acontecer no Brasil e os outros países aí do mundo usando célula de lítio. E a possibilidade também da gente ter a nossa célula de nióbio e vender lá para eles a célula de nióbio e usar a nossa célula de combustível aqui no Brasil. Então é isso, a gente é um vídeo rápido só para falar da possibilidade de a gente usar essa célula aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado do nosso podcast, né? O nosso Papo Tesla Brasil. Se você puder pôr o seu comentário, para ser um papo tem que interagir. Então coloca o seu comentário aí embaixo, né? Dá ideia de outros vídeos, alguma coisa que você queira saber dentro de mobilidade elétrica. Dá um joinha no vídeo, compartilha nosso link aí. E muito obrigado por assistir nosso vídeo. Espero ver você no nosso próximo podcast na quinta-feira da semana que vem. Grande abraço e te vejo lá.